Noctúria é um sintoma muito comum na prática e que costuma trazer um grande impacto na qualidade de vida dos pacientes. Mas você sabe quais são as principais causas desse problema? É sobre isso que eu vou abordar nesse novo vídeo. Você certamente já deve ter atendido algum paciente com a queixa de noctúria. Noctúria, por definição, é quando o indivíduo se acorda para ir urinar. A gente chama de noctúria significativa quando isso acontece em 2 ou mais ocasiões por noite. A noctúria pode interferir muito no sono do indivíduo e gerar uma fadiga e sonolência excessiva durante o dia. Além disso, quando o indivíduo acorda no meio da noite para ir ao banheiro, urinar, ele, muitas vezes às pressas, isso pode fazer com que ele se levante rapidamente, tenha uma hipotensão postural, tontura, desequilíbrio, quedas e eventualmente fraturas. Então, isso é muito comum, sobretudo nos idosos. Tratar esse sintoma de forma apropriada requer uma identificação e, se possível, correção da causa ou das causas da noctúria. Mas, afinal, quais são as principais causas de noctúria? Vamos lá. Em homens, uma causa que nós devemos sempre lembrar é a hiperplasia prostática benigna, a HPB. Noctúria é um sintoma comum dessa doença, né? E quando a gente trata adequadamente, por exemplo, introduz um alfa-bloqueador, pode ocorrer melhora significativa do sintoma. Segunda causa para a gente pensar diante de um paciente com noctúria, problemas que levam a edema periférico. Tá? Então, por exemplo, paciente com insuficiência cardíaca ou uma insuficiência venosa periférica, ele tem ali aquele edema. Ao longo da noite, quando ele se deita na posição supina, aquele fluido que estava no terceiro espaço tende a ser mobilizado para o compartimento intravascular. Com isso, há um aumento do retorno venoso, aumento do débito cardíaco, da taxa de filtração glomerular, da produção de urina. Então, lembre sempre, edema periférico como causa de noctúria. Então, se é um paciente com insuficiência cardíaca, você precisa compensar a doença, orientar a adequada restrição de sal, otimizar a terapia para insuficiência cardíaca para que o paciente melhore da noctúria. Se é um paciente com insuficiência venosa crônica, o uso de meias de compressão elástica pode aliviar o edema periférico e, com isso, também melhorar a noctúria. Terceira causa de noctúria que a gente deve lembrar, diabetes mellitus descompensado. Se o paciente tem uma hiperglicemia importante, isso vai acarretar numa diurese osmótica, numa poliúria e, com isso, aumenta a chance de noctúria. Quarta causa de noctúria, uso de diuréticos no final do dia. Então, paciente que usa diurético ali à noite, isso obviamente vai aumentar a produção de urina naquele período e contribuir para a noctúria. Então, aí fica a lembrança, paciente em uso de diurético, você deve prescrever pela manhã ou no começo, até o meio da tarde. Evitar a utilização de diuréticos no período da noite. Outra causa de noctúria, ingestão excessiva de água ou de substâncias diuréticas, como café e bebidas alcoólicas no período da noite. Outra causa de noctúria, sobretudo em idosos, é a urge-incontinência urinária por hiperatividade detrusora. Tá? Quem tem urge-incontinência urinária tem maior chance de, à noite, evoluir com noctúria. E por último, mas não menos importante, eu acredito que muitos, inclusive, não saibam dessa causa, é a apneia do sono. A apneia do sono tem como um dos seus principais sintomas a noctúria. Um paciente que tem apneia do sono, ele tende a, por períodos mais prolongados, ter uma pressão intratorácica negativa, o que faz com que haja um maior retorno venoso, uma maior distensão do miocárdio, com liberação do peptídeo atrial natriurético, e com isso ele tende a ter uma maior produção de urina e, com isso, uma maior chance dele desenvolver noctúria. Então é muito importante no paciente que tem noctúria, que não tem uma causa muito óbvia para esse sintoma, você ir atrás de pesquisar a apneia do sono. Tá bom, pessoal? Então, essas são as causas mais comuns de noctúria que a gente precisa ficar ligado para identificar e, se possível, corrigir esse problema para ajudar o paciente a ter melhora desse sintoma que, como eu falei, pode trazer muitos impactos negativos à saúde e à qualidade de vida da pessoa, do paciente. Tá bom? Então, espero que gostem, que curtam essas dicas, se lembrem dessas
causas mais frequentes de noctúria diante de um paciente que chega para você com esse sintoma. É isso, espero que tenham gostado. Um forte abraço.